Olá, eu sou o teólogo Rafael Cardoso e neste vídeo eu quero abordar, juntamente com você, nós raciocinarmos um pouco a respeito desse tema teológico. Será que Adão, ele tinha uma escolha? Ele poderia ter escolhido não pecar? Digo, confesso que este é um assunto que mexe com a nossa mente. Eu, como teólogo, eu procuro me debruçar sobre temas, algumas situações que talvez fujam um pouco à curva. E este é um tema que mexe comigo. E eu comecei a analisar, a pensar e comecei a buscar, dentro das Sagradas Escrituras, quem sabe uma explicação, bíblica, lógica, uma revelação dentro deste tema. Adão poderia ter escolhido não pecar? A maioria das pessoas, evidentemente, vai dizer de pronto: sim, Adão tinha escolha e poderia não pecar. Lógico que Adão poderia não ter pecado. Mas eu gostaria de abordar com você a seguinte apória: será? Será que Adão realmente poderia não ter pecado? A primeira impressão que nós temos, vamos raciocinar de forma bem linear, a primeira impressão que nós temos é que Deus criou tudo, né? Um mundo perfeito, né? E tendo criado este mundo perfeito, alguma coisa deu errado. Adão pecou e deu errado. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer, de lhe propor: se de fato Deus criou, a Bíblia fala que Deus criou tudo bom, né? Se de fato Deus criou um mundo, né? Uma espécie de Alice no País das Maravilhas, um mundo perfeito, e o homem, em algum momento, ele pecou, deu errado, não seria o caso de Deus ter ficado frustrado? Poxa, eu criei algo e deu errado, pecou. O homem pecou, deu tudo errado, saiu tudo fora dos meus planos. Deus não teria ficado frustrado com a situação desta? Indo em contraponto ao que a Bíblia diz, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Deus não teria ficado frustrado com o pecado de Adão? Nós vamos analisar alguns textos, por exemplo, Efésios 1:11, ao qual a Bíblia é bem peremptória e incisiva em dizer que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, a Bíblia diz todas as coisas. Não é alguma coisa, não é uma coisa, não é parte de uma coisa, não é metade de uma coisa. São todas as coisas. Então eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: se a queda não estivesse inclusa dentro do propósito, do conselho da vontade de Deus, isso não teria sido um acidente cósmico? Ou seja, Deus não teria perdido o controle da situação? E a Bíblia, ela nos conta algumas coisas bastante interessantes. A Bíblia nos revela que o pecado nunca foi tratado como um acidente. O pecado nunca foi tratado como um acidente. Nós vemos, por exemplo, textos como 1 Pedro 1:20, ao qual diz que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Temos também Apocalipse 13:8, ao qual diz que Cristo, como cordeiro, apresenta Cristo como cordeiro morto desde a fundação do mundo. A pergunta é: por quê? Por qual propósito? Que o Cordeiro de Deus já estava morto desde a fundação do mundo. Por qual propósito? Cristo já foi conhecido antes da fundação do mundo. É evidente que se Deus planejou a cura, que é Cristo, a cruz, é porque ele já conhecia de antemão a doença, o pecado. E se ele conhecia de antemão o pecado e ele planejou a cura, é porque ele tinha um controle absoluto de toda a situação. Então, a resposta simples e plausível ao qual eu chego é que Adão, apesar de não ter caído, Adão não caiu contra a sua vontade, não. Adão não foi um robô, ele não caiu contra a sua vontade. Mas eu chego a uma conclusão lógica que, apesar de Adão não ter caído contra a sua vontade, ele também, não saiu fora do controle da vontade de Deus. Estava tudo controlado, estava tudo nas mãos de Deus.
Então eu chego a uma conclusão plausível dentro das Sagradas Escrituras que Adão, apesar de ter agido fazendo a própria vontade, um compatibilismo, apesar de Adão tendo agido dentro da sua própria vontade, ele jamais saiu do controle da vontade soberana de Deus. Então, apesar de Adão ter pecado, né, ele não tinha, poderia dizer assim, uma escolha diferente, porque esta escolha de Adão, que Adão quis, estava dentro de um propósito maior, que era revelar Cristo, mostrar a cruz, a cura para a doença chamada pecado. Então, Adão, apesar de ter agido dentro da vontade dele, ele não saiu de forma alguma da vontade soberana de Deus. A vontade de Deus estava controlando todas as coisas desde então. Desde o princípio que a cruz, o cordeiro, já estava preparado. A cura já estava preparada. Então Adão não poderia agir diferente, porque ele não poderia frustrar Deus. Ele não pegou Deus de surpresa. Estava tudo dentro dos decretos divinos do nosso Senhor, do nosso Deus. Pois bem, eu sou o teólogo Rafael Cardoso, sou especializado em teologia sistemática, especializado em docência em filosofia e teologia, especializado também em história das religiões, né? E nós nos propomos a levar palavra, né? Sairmos da caixinha e estudarmos profundamente teologia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva em nossos canais. Se quiser nossos livros, também aí nos comentários vai estar o link ao qual você vai estar podendo adquirir nossos livros teológicos. Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus. Se quiser também aprender a palavra conosco, cultuar a Deus conosco, eu te convido a cultuar conosco aos domingos, você levar a sua família, né, às 19 horas, à Assembleia de Deus em Santa Lúcia, localizado na Rua Aratimbó, quadra 15, lote 22, em Imbari. Você vai estar ali a partir das 19 horas, todos os domingos, aprendendo e ouvindo a palavra de Deus, sendo edificado, sendo fortalecido em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.